Hoje é sexta-feira, 14 de março de 2025. Faleceu ontem em Una e foi sepultado hoje pela manhã o ex-prefeito Naim Alcuri. Naim foi eleito em 1966, tomou posse em 67 e foi um dos prefeitos com a marca mais desenvolvimentista da região. Naim, nessa época, ele oportunizou aos estudantes fazer excursão fora para conhecer outras localidades. Ele abriu espaço para o jornalismo divulgar a cidade de Una e ele pegou a biblioteca que havia sido criada no governo anterior, mas ele que montou a biblioteca. Então, Naim Alcuri foi uma pessoa à frente do seu tempo. Infelizmente, o tempo passa e nós perdemos ele nesse momento, o que nos deixa com muita saudade. Em maio, mais ou menos, de 2023, nós fizemos uma entrevista com ele. Essa entrevista foi programada em duas etapas. A primeira seria uma entrevista política e a segunda parte a gente estaria abordando mais a vida social e religiosa dele. Infelizmente, no encerramento da primeira etapa, ele já estava muito cansado e nós preferimos suspender a entrevista e marcar uma nova data para a segunda etapa. Mas a sua saúde debilitada não nos permitiu mais fazer a entrevista com ele. Mas, em homenagem a ele e a sua família, nós vamos exibir agora, a partir desse momento, a entrevista que fizemos com ele naquela época. Eu tenho certeza que vai trazer muita informação e vai deixar muitas pessoas felizes, porque vai lembrar muita coisa boa que Naim fez e falou durante a sua vida. Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Notícia o prefeito mais antigo de Una, o senhor Naim Alcuri, hoje com 97 anos de idade. O senhor Naim é nosso convidado especial e veio aqui para poder bater um papo com a gente, para contar um pouquinho das histórias da sua vida política, da sua vida em Una, né? Então é um prazer muito grande estar recebendo o senhor aqui, senhor Naim. Boa tarde, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem. O senhor mora em Una há quantos anos, senhor Naim? Que eu moro em Una? É. Nasci em Una. Nasceu em Una, né? A vida toda mora aqui, né? Tá certo. O senhor teve um mandato de prefeito em 1967, é isso? 66. 66, você foi eleito, né? 66 eu fui eleito, tomei posse no janeiro de 71. Janeiro de 67. De 67 É. E saí em 71. 71. O senhor foi eleito num período em que os municípios tinham muito pouco recurso, não é isso? Naquela época não tinha esses repasses de governo federal e estadual como acontece hoje, né? O que acontece é que tinha os deputados Miquel Cheque do PSD, Vicente Silveira da Arena. Certo. Mas na Revolução foram extintos todos os partidos e criaram o PMDB e a Arena. Certo. O Miquel Schecker e Cristiano Dias Lopes eram candidatos, eram deputados eleitos pelo PSD e ficaram muito amigos. Mas com a extinção de partido, Miquel filiou no MDB e Cristiano Dias Lopes na Arena. Certo. E Cristiano foi indicado pelos militares, governador do Espírito Santo. Foi justamente no seu mandato de prefeito, né? Então, sendo eu eleito também pelo um partido da oposição, tomei posse e fiquei pensando como governar. Não tinha recurso. Se não tivesse uma ajuda dos governos federal e estadual, não tinha jeito de sobreviver. Certo. No município. Aí, conversando com o Miquel Schecker, que era muito amigo de Cristiano, ele me chamou, vamos lá no Palácio conversar com o Cristiano. Aí nós fomos muito bem recebidos, e não sei,
conseguimos o que queríamos, e daquela data em diante, fui muitas vezes no Palácio Anchieta, dezenas de vezes, e nunca saí de mão vazia. Você vê, quando eu entrei em Una, faltava água, só abastecia aqui embaixo. A energia, a gente ficava pedindo nas indústrias para não ligar os motores, porque não tinha iluminação. E não tinha estrada, não tinha comunicação. Comunicava pelo correio, assim mesmo. O aparelho de vez em quando estava enguiçado, né? Certo. E graças a Deus, com a ajuda dos governos, principalmente o governador do estado, quando eu saí da prefeitura, nós conseguimos trazer água da Serrinha para o Gravidade. Nós conseguimos fazer essa terraplanagem ligando o centro com o bairro do Quilombo. É verdade. Né? Veio o DDD, assim, eu coloquei um telefone só para falar aqui na cidade, né? Mas veio o DDD e foi construída a estrada daqui a 262, né? A rodovia de Queiucheque. Então, graças a Deus, com a ajuda dos governos federal e estadual, quando saímos, deixamos tudo isso, graças à amizade do Miqueil com o doutor Cristiano Dias Lopes. Tanto o senhor quanto o Miqueil era filiado a um partido contrário ao governador, né? Contrário ao governador. E conseguimos tudo isso com ele pela amizade. Pela amizade, bom relacionamento, né? E através do Miqueil, o governador Cristiano Dias Lopes ficou muito amigo meu também. Aí construímos várias escolas, reformamos escolas e etc. Tá? Seu Naim, naquela época que o senhor foi prefeito, Iuna tinha ainda Irupi e Ibatiba como distritos, tudo né? Era um município, era um distrito de Iuna. Era um município de mais de 1.000 quilômetros quadrados de área, né? Como é que fazia para patrolar essas estradas todas? O senhor tinha máquina? Não tinha máquina, mas como tinha o Fundo de Participação do município, foi criado pelos militares, né? Eu consegui comprar uma moto niveladora. E dei o fundo de participação do município como garantia, né? Aí deu para pagar. Aí eu, com uma máquina só, maquinei esses 3 municípios. Olha bem. Mas eu adotei o sistema que não devia ter continuado. Que eu nomeei conserva de estrada, maquinava e punha conserva em todos os estados do município. Quando vinha a chuva, a enxurrada estragava a estrada, o conserva ia lá, então permanecia o ano no bom. E saibramos todos os lugares onde dava toleira e serra. Aí o trânsito não parou. O senhor acha que o governo militar ele deu uma contribuição grande para o desenvolvimento? Porque surgiu a 262. Só isso trouxe para o Espírito Santo um grande benefício, a construção da 262. Certo. A eletrificação rural, né? Que no norte era motor diesel, aqui une vários distritos e povoados aqui. Era motor diesel, né? A daqui era a usina que era deficiente e a concessionária era o município, não era da Excelsa. E a Cesan também, a água não era do município. No governo do Romeu Rios, foi que ele
passou para a Excelsa o serviço energético e o abastecimento de água para a Cesam. Certo. O Cristiano, ele veio em Una alguma vez, no seu governo? Hein? Doutor Cristiano esteve aqui em Una alguma vez? Veio no seu aqui, mandato? veio fazer inaugurações e eu devo muito a ele, sabe? Apesar de eu ser de outro partido, ele sabendo que a minha situação financeira não era boa, ele me nomeou na Secretaria da Fazenda. Foi que me ajudou. Foi uma amizade que valeu a pena mesmo, né? Uma amizade que... Agora, Sonaí, me conta a história. Diz que o senhor disputou eleição com o seu concunhado, é verdade isso? Foi disputar uma eleição dentro de família? É gozado, né? Meu concunhado, ambos moravam em Irupi. Quando me lançaram candidato de Irupi, eles puseram ele para me atrapalhar, né? Mas a nossa amizade era como irmãos. Eu fazia campanha para um lado, ele para outro. Quando eu ia embora, eu não tinha carro, pegava carona com ele e ia embora. Chegava junto em casa. Isso não acontece, né? A nossa amizade nunca abalou. Para quem não sabe, o concunhado dele eu fui eleito, continuei na casa dele, ele na minha casa. E aqui em Una, por exemplo, eu mudei para cá também. E ele, né? Todo dia eu ia na casa dele, ele ia na minha casa. No meu aniversário de 27 de março, eu fiz 91 anos. Ele me chamou lá para me dar um presente. E nós conversamos até tarde, chamou o doutor Júnior, filho dele, para cantar as melodias antigas. Ele cantou, eu também. Quando foi de madrugada, ele foi embora. Olha bem, né? Deixou saudades. Só esperou fazer a festa para despedir, né? Tá certo. Sonaí, um outro feito que o senhor não citou aí, mas já me contaram com muita alegria, foi o senhor que criou a Biblioteca Municipal. Sim. É verdade isso? Foi instalada, era criada, mas nunca era... Não existia biblioteca de fato, né? Existia a lei, mas não existia a biblioteca. Certo. E eu resolvi comprar uns livros e montar a biblioteca. Tá certo. Isso aí foi um marco muito importante para a educação do município, né? Foi muito útil para Iuna. É verdade. Como é que era a arrecadação do município, Sonaí? Os impostos municipais. Naquela época tinha negócio de charrete, pagava imposto, bicicleta. Naquela época era o seguinte, charrete pagava imposto, moinho, engenho de cana, aquilo tudo. Carroça de burro. Aquilo tudo, aí eu revoguei, acabei com aquilo, sabe? Você acabou com os impostos todos? Dei isenção de tudo, sabe? Por lei, a Câmara aprovou. Apesar de eu ter 4 vereadores da Arena e eu do MDB, mas quando houve uma eleição para presidente da Câmara Municipal, um companheiro meu não veio e a oposição ganhou a Câmara. Mas eu tive sempre bom relacionamento com tudo. O apoio que eu dava ao meu companheiro, eu dava ao adversário. Ele pedia uma coisa justa, eu dava. Né? Então foi o dia que o Ribeiro da Divativa eleito presidente, eu tinha tudo com ele. Eu precisava de uma sessão extraordinária, ia lá, ele me mandava um recado para o secretário fazer o ofício, eu levava lá, ele assinava, tinha tudo. Sonaí, do seu mandato para cá,
Qual prefeito assim, que teve, assim, que demonstrou maior capacidade de pensamento, de futuro, de realização? Quem que você acha que melhor desempenhou nesse período todo até hoje? 52 anos. Aí todos fizeram, né? Ali eu acho que todos os prefeitos que passaram por aqui deixaram, Deram uma contribuição. deu uma contribuição, deixaram obras importantes, sabe? Se o senhor voltasse à prefeitura hoje, qual seria uma obra importante ou uma coisa que o senhor gostaria de fazer para mudar alguma coisa em Una? A única coisa que eu pensei era o seguinte, era fazer uma campanha para na zona rural fazer fossa higiênica para proteger os córregos e rios, né? Fazer fossas em todas as residências? Né? Em todas as residências, né? Foi uma fossa higiênica. E voltar à escola rural, eu acho que não devia de ter acabado, porque embora que tem transporte, mas corre um risco de vida, porque nem todo lugar é asfaltado. E então a escola no local, o aluno vinha, a escola voltava para casa e ajudar os pais, etc. Eu acho que não devia ter acabado a escola rural. Ficaram muito grupo escolar aqui fechado. E o ensino primário ficou só nos povoados, nas cidades e vilas. A política de hoje em dia está muito diferente do que era a política da sua época? O jeito de fazer campanha? Sim, porque na minha época o vereador não ganhava nada. Fazia tudo por um dever cívico, sabe? O prefeito ganhava, eu, por exemplo, ganhava 300 cruzeiros. Você vê o que era cruzeiro? Hoje, né? Você vê que R$1 é 2.750 cruzeiros, né? Uhum. Então eu ganhava 300 cruzeiros por mês, não dava para despesa. É verdade. Era muito pouco, né? Muito pouco. Mas eu falo assim, o jeito de disputar as eleições, de pedir voto, de trazer o eleitor para votar, convencimento. Como é que era naquela época? Como é que você convencia o eleitor a dar o voto para você? O eleitor votava por amizade, por convicção. Hoje, infelizmente, tem candidatos que compram voto, né? Desde que veio aqui o Barreira, né, comprando voto, aí ficou mais difícil a eleição. Eu levava muito, não todos, né? Mas uma grande parte era aquele que desse mais, né? Isso vai colocando o eleitor mal acostumado, né? Mal acostumado, infelizmente. Uma eleição hoje fica cara. Na sua época, o município era muito grande, nós já falamos da extensão rural, mas a prefeitura tinha um quadro de servidor muito reduzido, né? Tinha, o governo deu os 3 municípios, né? Que é Ibatiba, Irupi, era distrito de Una, com 60 servidores. 60 servidores? 60 servidores. Para fazer economia. E todos trabalhavam, e trabalhavam com muito gosto, sabe? E naquela época tinha que cuidar da distribuição de água, né? A captação e distribuição de água. Tudo. O outro tinha que cuidar da usina hidrelétrica para fornecer energia, né? Tudo isso era da prefeitura. E o que acontece é que o povo tinha muita boa vontade com o prefeito, sabe? Às vezes por exemplo, se a motoveladora fosse para Laranja da Terra,
Eu alugava uma casa lá, a maioria nem cobrava. Aí mandavam um cozinheiro para lá, eles ficavam lá a semana inteira, né? Você vê que a boa vontade do pessoal que trabalhava comigo. É verdade. Eu tinha uma turma selecionada. Aqui no serviço interno da prefeitura, todos trabalhavam, às vezes trabalhavam até madrugada para fazer um balancete, etc, etc. E tudo tinha muito apoio do funcionalismo. Muitos professores também contratados pela prefeitura, né? Não, a prefeitura naquela época, Não, né? quase todas as escolas eram do Estado. É do Estado, né? É. Ah, tá. O Então, município não tinha. mais não tinha escola. E quando o senhor deixou a prefeitura deixou alguma dívida, ficou alguma coisa? Não. Ou naquela época não tinha negócio de deixar dívida? Não deixei dívida e não deixei dinheiro em caixa para pagar o funcionalismo naquele primeiro mês. Né? Primeiro mês seguinte, né? Assim. Certo. Então foi uma gestão bem equilibrada, tranquila. Foi muito bem equilibrado. Graças a Deus, muito apoio do governo federal, do governo estadual. Até no Ministério de Minas e Energia, eu fui porque houve uma época que um deputado federal, ele arranjou no governo João Rios, que era muito honesto, João Rios, 60 milhões de cruzeiro para melhorar o serviço energético. Acontece que uma verba de 10, outra de 50. Ele foi gasto honestamente, mas a escrita, eles julgaram a mão de obra na verba de 10 bilhões e a compra de material os 50. Aí o Ministério de Minas e Energia não injetou, pediu a devolução de 60 milhões. Aí eu fui lá no Ministério de Minas e Energia e expus a situação do município a um engenheiro. Ele me orientou, falou, você procura fulano de tal, Excelsior e Vitória, e fazer as defesas nesses termos. 50 milhões você vai salvar, mas os 10 não tem jeito. E eu devolvi só 10 milhões, salvei 50 milhões. Salvou 50 milhões. Pois é. E, seu Naim, no seu período o Vicente não estava no mandato de deputado, né? Hein? No seu período de prefeito, o Vicente não era deputado na época, né? Ele era deputado. Ele estava no mandato também. Estava no mandato também. Essa vinculação, essa aproximação sua e o Miqueil com o governador não causou ciúme nele, não? Que ele era do partido do governador? Não dava não, porque o Vicente, ele e o Miqueil, embora adversários, eram muito amigos. Eram amigos também, né? Eram amigos também. Então ele não E dificultava meu as amigo coisas. também, Certo. sempre fui amigo do Vicente. E foi um período tranquilo. Tranquilo, muita paz, né? Sem perseguição, sem... Nunca teve problema nenhum, né? Todo mundo ajudava. Quando veio o telefone para Iuna, né? A princípio seria só para dentro da cidade, mas logo depois veio o DDD e aí expandiu tudo, né? A inauguração desse sistema aqui Iuna foi uma festa, não foi? A gente tem foto aí do Durandé também, junto com né? O dia que o governo veio aqui para inaugurar a água, sim. a luz, e etc.,
Ele veio aqui, mas houve um problema muito sério. Eu recebi do Palácio um telefone que estava marcada a festa de inauguração. Mas o presidente, um funcionário do Palácio, mandou um telegrama dizendo que tinha sido adiado para cine dia, né? Que eu avisasse o prefeito de Muniz Freire e de Cariacica que não ia haver, que o governador não ia poder vir naquela data. Aí eu fui para Vitória, avisei. Quando chegou a noite, o Sérgio foi lá atrás de mim e falou: o governador vai amanhã. Olha bem. Para inaugurar o serviço de água. Uma obra dessa, a gente tinha que ter armado um palanque, fazer uma coisa bem feita, né? Você quer tomar água, Sinai? Não, obrigado. Mas estava desorganizado justamente por causa desse telegrama. E como foi o doutor, o coronel, me esquece o nome, que tinha mandado, e ele estava junto na comissão, eu não quis exibir o telegrama, que às vezes podia prejudicá-lo. Né? Tá certo. Mas, felizmente, houve a inauguração, almoçamos juntos ali no hotel da Dineir, e tudo bem. Não houve prejuízo, né? Não houve prejuízo, mas tudo certo, né? só tem que não foi uma inauguração como eu queria fazer, né? Justamente convidar os amigos, fazer uma festa grande, né? Fazer palanque, arranjar tudo direitinho, né? Não. Tá certo. Sonei, quando a Excelsior e a Ascensão passaram a operar com a água e a energia, a cobrança de taxa não causou nenhuma revolta na população? Já não era mais seu mandato, já era o mandato do Romeu, porque né? O negócio é o seguinte, foi o Romeu que entregou o serviço energético para a concessionária, era a prefeitura, para a Excelsior e a água para a Cesan. Mas ele não fez mal. Não. Porque quando era da prefeitura, uns 30% achavam que a prefeitura não podia cobrar. Se você cortasse a água ou energia de um cidadão, você arranjava um inimigo. Né? Então, ele fez bem. Foi menos mal, né? Menos mal. Melhor servir a população, porém cada um pagando direitinho. Aí, sendo de companhia, se não pagar, corta, né? E se o prefeito cortasse a luz de um cidadão, arrumava um inimigo. É verdade. A frota de veículos, né? A prefeitura tinha o que de carro para andar? Não tinha nada, sabe? O prefeito, eu comprei uma rural. Uma rural? Rural, não comprei carro de luxo, não, porque com tração nas 4 rodas para poder andar no anterior aqui. E comprei moto de veladora, comprei 2 caminhões para poder, um basculhante e um de carroceria, para poder trabalhar. Mas faltava maquinário. Mas eu comprei britizador, deixei montado. Britador. E deixei serraria. Isso tudo acabou, mas eu deixei. Porque eu comprei uma serraria pelo seguinte, que as pontes que eram feitas com madeira,
Né? Você encomendava a serraria que ele ficava meses para entregar. Então eu montei a serraria, fazia tudo ali, era rápido. Comprava madeira, serrava e Fazia pranchão para fazer as pontes. pontes, principalmente, né? Então eu fiz várias pontes, São Rio Pardo, eu fiz essa aqui no Gione, fiz da Terra Corrida, fiz muitas pontes. Só o Zé Modesto, ele fez para mim umas 8 pontes. Tá certo. A fábrica de manilha não foi dessa época, não, foi depois, né? De quê? A fábrica de manilhas. Aí já não foi do seu período, foi depois, né? Não, foi do meu tempo. Foi também? Foi. Naquela época já fazia as manilhas para dragar os corpos, né? A gente comprava lá em Cachoeira as manilhas. Né? Aí nós passamos a fazer. Eu deixei uma fábrica de boquete, também não sei o que fizeram. Acabou também. O município ficou bem estruturado, então, quando você deixou Ficou bem montado, estruturado. né? Tinha um britador montado, desmancharam um rosário. Tinha serraria, acabaram com a serraria. A fábrica de boquete também, não sei o que fizeram com ela. Só não é uma coisa que eu me lembro ainda, muito criança, mas eu me lembro do seu mandato, eram os desfiles escolares, né? O desfile era era uma fenômeno festa, na época, né? uma festa, né? Festa. Entendeu? Todo ano acontecia aquele desfile, né? Festa do município. Eu trouxe banda de música da Polícia Militar de Vitória, né? E uma exposição pinacoteca, sabe? E filatélica, né? E de animais, e etc. Pois é. Era muito bonita as festas mesmo naquela época, né? Muda muita coisa, né? As coisas mudaram muito, né? Vai se perdendo, né? A tradição, né? Ela se perde muito, né? A gente nota que hoje em dia, para fazer um desfilezinho cívico, é uma dificuldade. Embora tenha tanta gente e tanta facilidade, né? Exatamente. E naquela época os alunos vinham de longe a pé para desfilar. E eu tive muita vontade, que todo mundo tinha muita boa vontade comigo. Os vereadores, funcionários, todo mundo, né? E o povo em geral, sabe? Né? Eu tive muito apoio, muito. Depois do seu mandato, o senhor não teve vontade de voltar a se candidatar novamente? Eu candidatei e perdi para o Cantídio, pelo seguinte, porque quando o Miquel perdeu a eleição, o governador Cristiano tinha saído, o Arthur Carlos convidou o Miquel para ir para o MDB, até o Miquel foi nomeado diretor do patrimônio do Estado, sabe? Aí o Miquel me chamou para filiar na Arena, eu recusei. Ele teve uma reação. Ele falou: não, mãe, logo você, igual meu irmão, eu, contando com você, levantou, foi lá na frente, tomou uma água. Eu notei que ele se transfigurou. Aí eu assinei, porque era a amizade que eu tinha a ele. E não me arrependo, porque ele viveu poucos dias depois. Ele foi embora, né? Se eu não tivesse assinado, eu tinha esse remorso. Mas, felizmente, eu acompanhei. Ele, né? Então, eu candidatei na Arena. Ganhei a eleição fora de Ibatiba, mas em Ibatiba havia 10, 20 urnas, não tinha um voto, porque o Cantídio Moraes, que estava na frente lá do movimento de emancipação de Ibatiba, sabe? Né? Era candidato a prefeito, então o pessoal só votou no Cantídio Moraes. E eu não tive voto, então
perdi a eleição para o Cantinho de Moraes. O mandato do Cantillo foi meio conturbado, né? Hein? O mandato do Cantillo foi meio conturbado, né? O Cantinho, ele trabalhou até bem, sabe? né? Mas tem problema de saúde, Ele né? tinha pouca saúde, depois ele morreu, e o vice dele era o Namiran, e o Namiran sumiu, depois o Namiran renunciou, o presidente da Câmara assumiu a prefeitura. Sonita Saraiva. Sonita Saraiva. Por um período, né? Tá certo. Mas são os percalços da história, né? O Cantillo, ele era muito peitudo. Ele fez muita coisa, né? Que, assim, às vezes o morador não queria deixar abrir uma rua, e ele chegava, colocava mármore e abria e fazia. Não, então, ele conseguiu impor muita coisa e abriu muito, né? Abriu muitas ele não ruas, fazia as coisas na diplomacia, não. Ele fazia... tinha um jeito diferente de tocar, né? De governar. Mas aquilo que o senhor falou, cada um ao seu jeito, né? Cada um ao seu jeito. O senhor, por exemplo, tinha muita habilidade para conversar, para transigir, né? Eu gostava de paz, né? O senhor nunca teve problema. Convencer. Naquele período não tinha 262 ainda. Para ir a Vitória, você tinha que passar por Cachoeiro do Tupimirim, não é isso? Aqui a gente tem que passar para Cachoeiro. Né? Porque até tinha às vezes que não tinha ônibus, você tinha que pegar um caminhão de transporte daqui para Guaçuí. Às vezes a gente tinha que dormir em Guaçuí para esperar o trem que vinha de Manhuaçu para Cachoeiro, dormir em Cachoeiro, para pegar 3 dias. Levava 3 dias para chegar a Vitória. Eu, em 45, eu levei 3 dias para ir daqui a Vitória. Até nisso, eu estava no Palácio Anchieta, na inauguração do 262, quer dizer, eu sendo um prefeito macaqueiro, já fiquei mais longe, né? Aí o doutor Castiano levou o presidente da República lá onde eu estava, aí o Costa Silva falou: você é o prefeito do município que levava 3 dias para vir aqui da capital, né? O senhor lembra quem era o presidente? Hein? O senhor lembra quem era o presidente da época? Era o Costa Silva. Costa Silva, né? General Costa Silva. E ele já sabia dessa história? Aí o Castiano contou ele a história, ele levou ele lá onde eu estava. Falou: você é do município que levava 3 dias para vir na capital. Agora vem a gente ia daí com 1 hora, 2 horas, 3. É verdade. Então o senhor não tinha comprado essa rural ainda? A rural foi mais no final do mandato? Hein? A rural que o senhor comprou foi mais no final do mandato? Não, então. Eu comprei ela mais cedo. Mas a gente ia... depois, no meado do meu mandato, eu já ia. Já ia nela, né? Já ia, uma hora de jipe, outra hora de... A prefeitura tinha um jipe, eu ia de jipe, de rural lá em Vitória. Aí a gente ia num dia. É um trabalho danado, né? Tá bom, Sonaí. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente fica muito feliz de receber o senhor por esse bate-papo legal aqui, entendeu? Há muito tempo que a gente está querendo fazer esse bate-papo com o senhor, mas faltou oportunidade, né? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado.